aí, gente, estamos aqui de volta no nosso canal em Tu Portal. Eu e Bruno Tavares, Carla Araújo Tavares. Bruno Tavares, que tem a sua estrutura pautada na história, na arqueologia. Eu tenho a minha história baseada no teatro, no yoga. E nós juntos formamos essa dupla que alinha no amor pelo desenvolvimento pessoal e pela evolução do ser humano, né? E somos apaixonados pelo que a gente veio fazer aqui, somos curiosos e viemos aqui para compartilhar com vocês essa nossa caminhada, né? E essas nossas curiosidades. E o tema de hoje que nós selecionamos são 3 causas para as nossas emoções. Porque muitas vezes nós achamos que as nossas emoções nascem somente de nós, nascem da nossa psique, nascem dos nossos distúrbios de personalidade, pronto, a gente acha que a gente é o centro do universo. E muita coisa rola por trás de tantas histórias e de tantas coisas que podem podem originar uma emoção no nosso coração. É isso. De facto, algumas nascem de nós. E a primeira razão que nós vamos apresentar é uma que faz parte de nós. Tem a ver com a infância. Os traumas, as vivências, os conhecimentos, as descobertas de infância. Isso é uma parte muito importante naquilo que nós somos hoje em dia. Todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, por vezes os traumas, as coisas menos positivas que nos marcam durante a infância acompanham-nos ao longo da vida, mesmo que nós não tenhamos percepção às vezes que assim é. Portanto, é um caminho muito importante tentarmos perceber a base, tentar perceber a origem, é uma parte muito importante do trabalho em nós próprios. É importante falar em relação aos traumas de infância que a nossa mente, o nosso inconsciente, é criado sensivelmente desde, não direi o momento do nosso nascimento, que vamos já falar um pouquinho até mais atrás do que isso, mas até por volta dos nossos 7 anos de idade. Até por volta dos nossos 7 anos de idade, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, todas as nossas primeiras descobertas vão ficando gravadas dentro de nós. Muitas vezes nós já nem sequer temos essas lembranças do que é que originou, das frases que nos foram ditas, dos acontecimentos, das situações que sucederam, mas elas estão lá dentro. E estão lá dentro e continuam a trabalhar por nós hoje em dia, às vezes a fazer-nos terem reações que nós próprios não compreendemos porque é que as temos. Mas é importante perceber que esses primeiros 7 anos não começam no momento do nosso nascimento. Cada vez mais a ciência comprova, vários testes são feitos, que na nossa fase ainda intrauterina, portanto, quando nós ainda somos um feto no interior das nossas mães, nós já assimilamos as experiências, nós já percebemos o que se passa à nossa volta, nós já percebemos as vibrações, as frequências de luz e sombra à nossa volta, as atitudes dos outros perante nós. Um exemplo muito simples, uma criança um feto que tenha sofrido por parte da mãe uma tentativa de aborto, que sinta por parte da sua mãe algum tipo de rejeição, que viva num ambiente de discussões familiares, por exemplo, entre os pais, vai absorver essas informações, vai mantê-las dentro do seu inconsciente enquanto cresce e, por vezes, mais tarde, em determinados momentos da vida, todas essas situações acabam por se manifestar no nosso dia-a-dia, trazer ao de cima determinadas atitudes em nós que nós não percebemos o porquê e muitas vezes, tanto nos primeiros anos de vida como precisamente nessas experiências intrauterinas, vem grande parte dos nossos problemas de rejeição, de raiva, de não aceitação de determinadas atitudes por parte dos nossos pais. Portanto, é uma área muito importante que nunca deve ser descartada quando estamos a falar dos nossos traumas e atitudes de hoje em dia. Sim. Bom, uma segunda causa das nossas emoções é a causa intergeracional. O que significa isso? Quando nós nascemos, nós não herdamos apenas os genes dos nossos pais. Nós herdamos também o campo morfogenético. O que significa isso? Existe uma rede de informações emocionais que já vêm da nossa linhagem e chegam até hoje fazendo interferências, influências na nossa história também. E aí você diz, puxa, mas
é totalmente fora do meu controle, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com essas informações que os meus antepassados carregaram e até hoje reverberam na minha experiência? Pronto. A forma mais simples de nós lidarmos com essas influências e sabemos digerir cada coisa que vem nesse campo morfogenético é simplesmente o fato de nós estarmos posicionados no nosso lugar, no nosso sistema. Porque muitas vezes nós invertemos papéis com outras pessoas da nossa família. Por exemplo, se às vezes eu tenho uma compaixão do meu pai e quero proteger meu pai, fazendo mais o papel de mãe do meu pai do que filha do meu pai, psicologicamente eu troquei de personagem com a mãe do meu pai e eu faço um emaranhamento na família. Porque cada filho precisa receber de seus pais, tanto a luz quanto a sombra, como nós já falamos em um vídeo anterior. Só que quando nós não recebemos dos nossos pais a luz e a sombra deles, e nós ao invés disso tentamos doar a eles alguma coisa, nós saímos das chamadas ordens do amor. Então, quando nós saímos do nosso papel de filho dos nossos pais ou netos dos nossos avós, nós também não podemos fazer a nossa vida seguir adiante, que é ser pai dos nossos filhos, avô dos nossos netos. Então, o simples fato de nós voltarmos para o nosso lugar no sistema, com reverência a quem veio antes, sem querer mudar a história deles como foi, respeitando às vezes a incoerência deles, respeitando a fraqueza deles, respeitando a pobreza deles, porque quanto mais nós achamos que aquilo não deveria ter acontecido, mais a vida nos coloca para experienciar as mesmas coisas, para que a nossa vida fique travada e a gente dê esse respeito que eles merecem. Então, essa é a segunda causa que nós separamos aqui para vocês, que também pode ser uma causa emocional hoje de coisas que já aconteceram há muitos anos, por falta de ordem. E a terceira causa acaba por ser ainda que são questões kármicas, portanto, energias kármicas. Usem a palavra que quiserem, há pessoas que não gostam ou preferem não usar a questão do karma, mas podemos usar isto como memórias, vestígios de vidas passadas. É alguém que nós acreditamos perfeitamente, deixamos a cada um a sua visão sobre esse assunto, nós apresentamos isso como algo que é bastante presente em nós, e essas memórias de vidas passadas, esses karmas, esse karma continua presente em nós hoje em dia. E muitas vezes determinadas atitudes que nós temos, mais uma vez como resposta a algumas pessoas ou a algumas situações que nós presenciamos, têm a ver com experiências que nós vivemos em vidas passadas e que ficaram de tal maneira gravadas no nosso ser, na nossa existência, que de vez em quando ainda se manifestam nesta outra ou nesta nova vida ou existência. A questão, normalmente estas situações são mais fáceis ou deveriam ser mais fáceis de entender, porque por vezes nós temos atitudes que simplesmente parecem não encaixar com aquilo que nós estamos a viver no momento. Quando nós estamos a tratar com alguém e imediatamente, sem razão aparente, sem motivo aparente, nós temos uma reação de raiva ou de repulso em relação a alguém, quase como se trouxéssemos alguma memória anterior e algum contacto com aquela outra pessoa que está ali perante nós, que nos fizesse quase recordar determinada situação que aconteceu e voltar a vivê-la naquele momento. Essa é uma situação que deve ser bastante bem analisada por cada um de nós. A questão do karma de vidas passadas pode estar presente, às vezes, em pessoas que não têm, ou seja, que nunca tiveram diretamente uma ligação connosco numa outra vida. Por exemplo, uma experiência extremamente traumática que possa ter acontecido e que nós, perante outra pessoa que nos faz lembrar essa experiência traumática, temos uma determinada reação. Como pode acontecer para com pessoas com quem nós tínhamos tido uma ligação numa vida passada e que, ao recordar essa ligação ou essa emoção que nós ainda temos presa relativamente à existência passada dessa outra pessoa, nos faça por vezes, digamos, confundir esta existência com a outra e ter uma reação como se ainda estivéssemos a viver aquela outra situação que aconteceu numa outra vivência.
E você pode estar se perguntando como eu vou saber se essa emoção é de vidas passadas, é proveniente de vidas passadas, se ela é proveniente do meu campo morfogenético, se ela é proveniente da infância. Primeiro assim, eu acredito muito na intuição. Claro que o nome do nosso portal não é intuição à toa. Então, eu acho que a curiosidade e a força que vocês têm para achar essa resposta dentro de vocês é o que vai trazer a clareza, né, e o discernimento necessário para vocês acharem essa causa. E além dessas que nós apresentamos, existem outras, inclusive. Essas são 3 causas que nós trouxemos, porque nós observamos aqui, a partir dos nossos estudos, das nossas conversas, que quando a gente vê que o universo é muito maior do que a gente imagina e que nós não somos o centro de tudo, isso já dá um alívio absurdo. Porque você vê que você não é a causa de tudo, não é o seu psicológico, é maior. Nós somos um grão de areia, nós somos consequência de muita coisa e, ao mesmo tempo, causa de muita coisa. Então, assim, além de usarem a intuição para saber discernir, podem procurar também uma ajuda terapêutica também especializada. Existem terapeutas especializados em questões kármicas, terapeutas especializados em questões da criança interior, que é o retorno à tua infância, para ver a emoção que ficou lá guardada. Também terapeutas de constelação familiar que fazem essa organização no sistema familiar, né? Agora, a questão também de vidas passadas e a questão kármica é muito interessante observar, porque, como o Bruno disse, é essa questão de não combinar com a racionalidade. Na tua razão, você não consegue perceber de onde vem aquela emoção. Então, às vezes você está numa situação, sobe uma raiva imensa ou uma tristeza que você não sabe de onde está vindo, que inclusive pode também não ser tua, mas isso fica para um próximo vídeo. Mas naquele momento, aquela força parece que vai te dominar, como se fosse até uma sensação de cobrança por alguma coisa que você não imagina o que é. Então, essa emoção que a gente não sabe muito, não é tão tangível, a gente não sabe muito a origem, muito provavelmente ela é kármica de outras vidas. E pronto, com muita curiosidade, a gente sempre chega à origem das nossas emoções, com muitas perguntas para o nosso interior. O nosso interior está sempre pronto a nos responder, a nos enviar sinais, a nos enviar associações, signos, que tudo isso nós vamos fazendo os links e vamos nos entendendo cada vez mais. É isso. Penso que por hoje a mensagem está passada. Queríamos só no final do vídeo relembrar mais uma vez que, para nos ajudar a continuar a gravar os nossos vídeos, a continuar a chegar a todos, é muito importante, ou é muito bom para nós, que subscrevam também o nosso canal, coloquem o likezinho no vídeo e estaremos cá em breve para explorar um pouquinho mais da nossa intuição. Até a próxima. Até a próxima.